Fala ai seus mata-frango, hoje eu vim trazer os 5 líderes mais insanos e hilários da história da humanidade. Então já desce aí e deixa aquele like gostoso e se inscreva. Partiu! Justino II possuía fortes transtornos mentais, e não se sabia ao certo o que era, muito menos como se tratava, durante o século VI, quando ele foi o comandante do Império Bizantino. Como líder, entrou para a história por ter sido bem ruim, pois perdeu grande parte do território italiano para a Pérsia. Além disso, os bastidores de seu governo o deixam como um ser ainda mais bizarro. Durante os acessos de loucura, Justino II afirmava ouvir vozes e chegava a se esconder embaixo da cama para escapar delas. Segundo consta nos registros históricos, a única maneira de acalmá-lo era tocando músicas em um órgão por todo o palácio. Além disso, nos momentos em que se transformava, ele atacava quem passasse no seu caminho, agredindo e mordendo a vítima, principalmente a cabeça. Para não deixar o homem cometer as loucuras, os servos tinham de entretê-lo, e a única forma de fazer isso era colocando o imperador em um trono com rodas e o levando para correr a toda velocidade nos arredores do palácio. Uma lenda conta que ele chegou a comer 2 de seus servos em uma ocasião de total loucura e agressividade. O que pensar de um homem que ficou conhecido como Carlos, o Louco? Se você imaginar que este ser governou a França de 1380, quando tinha somente 12 anos, a 1422, quando morreu, as coisas ficam ainda mais estranhas. E a loucura do antigo rei francês tem tons dramáticos, mas que também dariam um belo filme de comédia. Segundo a história que se conta, certa vez, Carlos VI atacou e matou membros da própria tropa, sem motivo algum, durante uma caçada a um suspeito de tentar assassinar um de seus mensageiros. O homem foi contido pelos soldados restantes e carregado de volta para o castelo. A conclusão foi de que ele não estava certo da cabeça, né? E se encontrava em um momento sob forte estresse. Mas o ponto hilário da história de Carlos é o que mais chama a atenção. Ele corria pelo castelo uivando para as pessoas, fingindo ser um lobo. E ai de quem o tocasse. Carlos afirmava que era feito de vidro e poderia se quebrar. Para completar, ele tinha episódios de esquecimento em que não se lembrava do nome das pessoas e o dele próprio, além de também não fazer ideia de que ocupava o cargo mais importante da França. Os dinamarqueses não se espantaram quando se depararam com um rei que jogava pula carniça quando os cidadãos se curvavam diante de sua majestade. Também não acharam estranho o fato de que o seu líder, sem qualquer motivo plausível, desferia tapas na cara das pessoas durante uma conversa. Afinal, Cristiano VII já era visto como louco quando assumiu o trono em 1776. No entanto, quando o reinado seguia normalmente, outro problema começou a aparecer. O rei desenvolveu o que, aparentemente, era uma fascinação pelo próprio pênis. A masturbação passou a ficar tão frequente que acabou afetando os seus deveres enquanto líder da nação. Os médicos de Cristiano acreditavam que o hábito poderia prejudicar a sua saúde, deixando-o estéril e com outros problemas. Pelo menos, o homem não costumava se auto-acariciar em frente aos seus visitantes dignitários. Ainda bem. Zengde preferia viver no mundo da fantasia do que entender que estava à frente de um gigantesco império que deveria comandar. Ele chegou a se passar por general e, com um exército vestido de seda, não se sabe o motivo, invadia festas. O rapaz também chegou a construir parte de uma cidade falsa no jardim do império, onde ele fingia ser um lojista. Outro de seus devaneios foi criar um alter ego com o nome de Zhu Shou, em que ele simplesmente ordenava incursões sem utilidade nenhuma. Seus governados ficaram quase loucos, tendo que fingir que não estavam falando com o imperador em pessoa usando uma peruca. Isso tudo pode ser explicado pelo fato de que ele assumiu a posição de líder da China quando tinha somente 14 anos de idade.
O fantástico mundo de Zengde, segundo relatos, durou pelo menos uma década e meia do seu período como mandatário. Apesar de previsível, sua morte foi tão estranha quanto o seu governo. Em uma viagem de pesca, ele ficou muito bêbado, caiu do barco em que estava e se afogou. Sem dúvidas, o último rei do Egito, Farouk, merece o topo desta lista. Apesar da qualidade descrita no subtítulo, a cleptomania talvez não tenha sido a característica mais marcante de seu governo, mas se tornou uma das mais quando ele roubou um relógio de Winston Churchill. Ele alegou que achou o objeto perdido em algum lugar, quando na verdade havia retirado do bolso do britânico. Mais do que o transtorno que o fazia pegar pertences que não eram seus, Farouk teve diversas polêmicas relacionadas ao seu nome. No início de seu governo, ele logo ficou marcado pelo excesso de festas e jogos de azar. Chegou a pesar quase 140 quilos e, segundo sua irmã, tomava 30 garrafas de refrigerante por dia e comia caviar direto do pote, o que lhe rendeu o apelido de estômago com cabeça. Certa vez, o egípcio foi ao zoológico do Cairo, atirou e matou todos os leões que estavam nas suas jaulas. O motivo foi um pesadelo em que os animais apareciam o atacando. Justifica, não acha? Bem, ele não fez só isso. Farouk ficou conhecido como o único líder de uma nação que agradeceu a Hitler por ter invadido seus domínios. Isso porque ele não gostava das forças inglesas que estavam ocupando seu país e acreditava que os nazistas estavam um nível acima. Esse fato em especial diminuiu ainda mais sua popularidade, já que o povo tinha muita afinidade com os ingleses e odiava o nazismo. Como um fim épico para seu mandato, quando ele foi deposto, um levantamento de seu tesouro encontrou toneladas de moedas, truques de mágica, selos e a maior coleção de pornografia que o mundo já viu.